Ô, saudade que eu tava de ver uma seleção brasileira jogando futebol. Passamos 2023 inteiro vendo uma seleção quebrada, treinada por Diniz, totalmente improvisada, mal escalada. Mas dessa vez a gente pega uma seleção muito mais recheada de jogadores que já esperávamos que fossem jogar para a seleção. Claro que sempre uma peça ou outra vai ficar de fora, mas agora a gente tem um técnico que nos passa confiança à beira do campo, que é o Dorival Júnior. Não que o Diniz não seja um bom técnico, mas a questão é que para a seleção eu acho que o Diniz ainda não estava preparado. Porém, hoje a gente teve o Brasil enfrentando a Inglaterra em Wembley e finalmente saímos vitoriosos de um jogo grande contra uma seleção importante, uma seleção de relevância internacional. Jogamos contra a Inglaterra e vencemos por 1-0. Não foi um jogo fácil e não foi também um jogo onde a seleção teve totalmente o domínio da partida, mas também não foi dominada. Foi um jogo bem aberto, com bastante oportunidades de gol, mas tivemos alguns detalhes que é interessante que a gente entenda e que a gente possa conversar juntos para vocês entenderem o que aconteceu nessa vitória da seleção brasileira. Vocês sabem melhor do que ninguém que, pra mim, a seleção brasileira tem um apelo sentimental, um apelo familiar. Já contei algumas vezes aqui no canal. E eu vinha sofrendo muito vendo a seleção definhando cada vez mais. Continua ainda, tá? Essa vitória não muda a situação que a seleção está. Mas a gente vê uma melhora significativa com as peças que foram colocadas em campo, o estilo tático que foi armado da seleção e como o time enfrentou uma equipe bem qualificada e bem treinada, bem entrosada, que é a seleção da Inglaterra. Mas antes de falar dos detalhes do jogo, fala aí seus torcedores que finalmente viram a seleção vencer. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixe seu like aqui embaixo que ajuda demais na divulgação do vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações e compartilha esse vídeo com a galera, que assim você ajuda a gente, pessoas aqui do YouTube como eu, a continuarem trazendo conteúdos para vocês. Beleza? Então, sem mais delongas, deixando aqui pra vocês as escalações. E antes de falar do jogo, só explicando, eu estou fora do meu ambiente, né, que vocês costumam ver. Eu estou fora aí do meu cenário. Eu estou fora de casa, mas eu parei, eu vim acompanhar a seleção. Eu queria muito assistir esse jogo, porque, primeiro, a seleção está fazendo 2 amistosos contra equipes de alto nível, o que é muito importante para que a gente entenda o momento atual do futebol brasileiro, treinado agora pelo técnico Dorival Júnior. Viemos de um momento muito turbulento, um 2023 patético, a CBF tratando a seleção de uma forma patética e vimos o que deu. A seleção decaiu muito o nível técnico, as peças não funcionavam e tivemos derrotas horríveis no ano passado. Pessoalmente falando, eu fiquei muito triste porque mexe muito comigo. O futebol brasileiro precisa sim mostrar a força que tem. Não é uma equipe pentacampeã mundial à toa, mas tem 10 anos que a seleção brasileira vem sendo deixada de lado, vem sendo tratada como se não fosse nada. Inclusive diminui muito o apelo popular pelos jogos da seleção por conta disso. Porque falta realmente aquele apoio, aquele interesse de acompanhar a seleção, porque quem realmente deveria se importar, que é a CBF, times, clubes, jogadores, técnicos, parece que meio que larga de mão. Mas o que me parece agora com essa nova gestão da CBF e também com esse técnico à frente do time, no caso do Dorival Júnior, é mais uma tentativa de resgatar aquele amor pela seleção brasileira, né? Aquele respeito de você vestir a camisa amarelinha, que seria seu maior objetivo como jogador de futebol, defender as cores da seleção brasileira. E isso tem que ser resgatado. Enquanto isso não for resgatado, não haverá raça, não haverá interesse de vencer dentro de campo, não haverá desejo de fazer a seleção voltar a ser a campeã que foi durante os anos 90 e 2000. Mas beleza, vamos falar do jogo aqui, né? As escalações já mostrei pra vocês. E aí a gente tem algumas questões muito interessantes. A gente entrou com o Beraldo na zaga. Beraldo que até um dia desse pra trás era jogador do São Paulo, agora tá no PSG e que vem fazendo bons jogos, né? E o Fabrício Bruno, que jogador do Flamengo, né? Assumindo ali a titularidade também. Nas laterais o Wendel e o Danilo. Aí no meio a gente veio com Bruno Guimarães, João Gomes e o Paquetá como meia, na frente Rodrigo, Vinícius e Rafinha.
O jogo começou como a gente já esperava, né? A Inglaterra jogando em casa, a Inglaterra com uma equipe mais entrosada, a Inglaterra mais preparada do que a seleção brasileira, que está sendo montada agora. Primeiro jogo sob o comando do Dorival Júnior. É uma equipe ainda como uma espécie de um catado, né? De vários jogadores que o Dorival convocou, que estão em boa fase, e foi colocado dentro de campo. Mas, surpreendentemente, tem algumas questões engraçadas que a gente pode analisar. Por exemplo, a Inglaterra, por melhor que seja com a bola nos pés, ela abusou da jogada aérea. Toda hora era chuveirinho, cruzamento dentro da área. Tivemos lances perigosos, a Inglaterra chegou com perigo em vários momentos. Teve até uma finalização que foi bloqueada pela zaga do Brasil na cara do Bento e acabou indo para cima do gol, né, por cima da trave. Mas a seleção brasileira se portava bem defensivamente, deixava alguns espaços, tinha alguns problemas, principalmente nessas jogadas de bola parada, e também tinham muitas faltas. O Brasil fez muitas faltas no primeiro e no segundo tempo, muitas faltas para parar a jogada ainda em seu princípio. Talvez seja um aprendizado aí das últimas Copas, né? Onde o Brasil deixou de fazer faltas e acabou levando gols importantes que causaram eliminações dolorosas aí, né? Então talvez tenham aprendido que se você não consegue tirar a bola do jogador sem a falta, é melhor que faça a falta, para que eles não cheguem com o domínio da bola ali no campo ofensivo mais perigosamente. Fez falta pra caramba, devia até ter tomado mais cartão. O primeiro cartão amarelo, inclusive, foi pra Inglaterra, num lance de carrinho perigoso ali, né? Pelo lado esquerdo, no caso, o lado direito do ataque. Mas o que nós também vimos é que o talento desses jogadores fazem bastante a diferença. Mesmo que o entrosamento não esteja adequado, afinal, né, primeiro jogo, mas o talento mexe com a equipe e faz as jogadas acontecerem. Tivemos jogadas perigosíssimas, contra-ataques fulminantes. O Vinícius saiu de frente pro goleiro, fez uma finalização fraquinha que foi tirada ali pelo zagueiro. Teve também uma jogada muito bem armada entre o Rodrigo e o Vinícius, que acabou na finalização do Paquetá. E aí fica o destaque pro próprio Paquetá, né? Porque dos jogadores em campo, ele é o que estava mais gerando os passes e as jogadas ofensivas perigosas. Ele com espaço e bola nos pés, cara, toda hora saiu um passe perigoso, uma jogada perigosa. E fica o destaque negativo pro Rafinha, que por mais que tenha tentado as jogadas e até tenha sido bastante aguerrido, raçudo durante o jogo, achei que ele tomou decisões equivocadas. Finalizou quando poderia tocar, tocou quando poderia finalizar, ficou muito isolado do lado direito, visto que o Danilo não apoia muito, né, subindo por ali. Segundo tempo, e terminamos o primeiro tempo no 0-0, tá? E poderia ter sido 1-1, 2-2, um jogo de muitos gols. Foi um jogo aberto, as duas equipes tiveram muitas chances, mas a Inglaterra, curiosamente, mais na bola parada e na bola aérea, né? Também porque o Brasil fazia faltas demais, né, ali no meio de campo, gerando essas jogadas de bola parada. Segundo tempo veio, a gente continuou mais ou menos na mesma pegada, a Inglaterra pressionando e jogando muita bola cruzada na área, muita bola aérea mesmo, buscando ali o cabeceio do camisa número 9, buscando talvez o apoio do Bellingham, né, vindo de trás, o Filford também participando bastante, mas faltou aquela bola nos pés. E aí fica o mérito da defesa do Brasil, porque a defesa do Brasil não só fechou muito bem os espaços para que não houvesse as finalizações. Claro, tiveram momentos de espaço onde a finalização foi feita, mas ou o goleirão Bento conseguiu fazer a defesa, ou houve ali o desvio, né? Agora, quando a Inglaterra tentava chegar com mais passes, mais triangulações, o Brasil fechava bem a marcação. O João Gomes fez uma partida espetacular e o Bruno Guimarães também, vibrando a cada roubada de bola, a cada dividida, o time vibrante. E isso vem muito do próprio Dorival Júnior, que faz isso com sua equipe. Ele tenta passar essa confiança, essa raça pro time ir pra cima, e é muito bom ver isso de novo na seleção, porque isso estava se perdendo, né, com os últimos técnicos. Daí começaram as substituições e, curiosamente, a Inglaterra perdeu bastante força de ataque. Por mais que tivesse a bola nos pés, era toque para direita, toque para esquerda e cruzamento. Passa para um lado, passa para o outro, cruzamento. Não sei o que, cruzamento. Então era só isso que a Inglaterra fazia. E o Brasil, com as substituições, começou a ganhar velocidade.
O Vinícius Júnior teve algumas oportunidades de fazer jogadas pela esquerda. Talvez o Vinícius Júnior sinta bastante o peso da camisa amarelinha, no caso azul, né? Quando ele tá vestindo a camisa da seleção brasileira, você vê que ele tem uma dificuldade em algumas jogadas, cruzamentos, finalizações, que você não vê ele tendo no Real Madrid. Às vezes é um peso que tem jogadores que tem isso mesmo. Mas é torcer para ele ir se adaptando e cada vez mais tendo confiança com a camisa da seleção brasileira. Tivemos a entrada do Endrick, do Savinho, que entraram, né, ali no segundo tempo também. E quem se destacou para mim nessa entrada aí, nessas substituições, foi de fato o Endrick. Não só pelo gol, porque fazer o gol, aquele gol inclusive, foi um gol de oportunismo e bom posicionamento do jogador. Contra-ataque, passe espetacular do Andreas Pereira, outro que entrou muito bem no segundo tempo. O passe achou o Vinícius Júnior sem impedimento e o Endrick acompanhou a jogada, acreditou na jogada. O Vinícius Júnior mais uma vez finalizou e acabou errado, né, porque o goleiro defendeu, mas o Endrick na sobra conseguiu empurrar para as redes, fazendo seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira profissional, a camisa oficial, a camisa da equipe principal, cara. Isso é fantástico, porque temos muitas esperanças de que o Endrick seja um desses jogadores que serão a nossa base para as próximas Copas, para as próximas competições, né? E o Brasil saía na frente num jogo que não era fácil, um jogo onde as duas equipes tinham uma disputa franca, muitas jogadas abertas, muitas tentativas de finalização, muitas jogadas perigosas de ambos os lados, e o Brasil saía na frente. A Inglaterra tentou ainda nos últimos minutos pressionar, vir ao ataque para tentar empatar o jogo, mas a defesa do Brasil se postou muito bem, principalmente na entrada da área ali com o João Gomes, com o Bruno Guimarães. Aí tivemos substituições, teve o Douglas Luiz que entrou no segundo tempo também, né? Mas muito bem postada, muito bem organizada ali. Não fiquei muito satisfeito com o Beraldo, foi muito bem na defesa, né? Diga-se de passagem, afinal nem gol levamos, mas tinha dificuldade na saída de bola e isso precisa ser corrigido. E o Fabrício Bruno também foi bem, né, na partida, foi muito bem. Agora, o ataque tem muito talento a ser aproveitado. O Brasil tem talentos para serem aproveitados, tanto dentro quanto fora de campo. No banco de reservas tem boas peças para substituir. E temos condições de montar uma seleção competitiva, uma seleção que consiga de fato levar perigo ao adversário, que consiga impor o seu futebol ao adversário. Nessa partida ficamos bastante no contra-ataque. Primeiro jogo com essa formação, normal isso, né? Mas é natural que com o passar dos jogos, com o entrosamento dessas peças, o Brasil vai conseguindo ter mais posse de bola e propor mais o jogo. Quando o Brasil tem a bola nos pés e deixa que os talentos apareçam em campo, a coisa funciona. A gente viu várias jogadas assim no primeiro tempo e vimos as jogadas do segundo tempo. E o contra-ataque do Brasil tá avassalador. No último lance, o Brasil teve um contra-ataque que poderia ter matado o jogo no 2-0. Tudo bem que se não fizesse o gol de qualquer forma ia terminar ali mesmo, mas contra-ataque num 3 contra 1, a bola chega no Endrick e ele acaba finalizando fraco no meio, o goleiro defende, mas tudo bem, já tinha feito o gol dele e o Brasil sai vitorioso desse amistoso. O próximo agora vai ser na terça-feira e é um momento interessante pra gente ver talvez uma virada de chave na seleção brasileira. Pelo menos é a minha torcida, que nesse momento o Brasil vira essa chave de uma seleção que era patética, bagunçada, desacreditada e sem confiança, para uma seleção que consiga novamente fazer os olhos do torcedor brasileiro brilhar como deve ser com o Brasil em campo. Temos que dar o valor à nossa seleção e a seleção em campo tem que mostrar o valor que tem. Peças para isso e técnico agora nós temos. Faltam as coisas acontecerem. Primeiro jogo de amistosos perigosos, esses amistosos mais sérios, né, que a gente está fazendo, saímos vitoriosos. Vamos ver se na terça a gente consegue também. Essa é a minha análise. O que você achou aí desse jogo? O que você achou do Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira, a entrada do Endrick e todos os fatos aí do jogo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa seu like que ajuda demais aqui na divulgação do vídeo. Compartilhe o vídeo com seus amigos e considere se tornar membro do Gader Futebol Clube. A partir de R$ 1,99 você me ajuda demais a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para você, além de fazer parte do grupo de membros, onde você conversa com diversos comentaristas aqui do YouTube, como Darton Madeira, Pedro Ribamar. Tem conteúdos exclusivos e antecipados também. Beleza? Vou ficando por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.